Olá, amado irmã, estamos aqui novamente. Acho que você notou que estamos com um cenário diferente para proporcionar também uma visão diferente, proporcionar um pensamento diferente. E nós vamos agora falar de temas mais curtos. Sempre nós vamos estar falando de fecundidade da nossa alma, fecundidade do nosso coração, fecundidade da nossa mente, fecundidade de Deus. Aqui atrás você está vendo plantas, você está vendo vasos, e aqui tem fecundidade, aqui tem a mão do Criador, tem a mão de Deus. Então tem plantas menores, saiu sozinha, essa planta aqui nasceu sozinha aqui, as outras foram plantadas. Então assim, o que eu quero dizer? Vou estar te convidando a você entrar em temas mais curtos, mas a gente nunca vai fugir da fecundidade e do amor de Deus, porque enquanto não formos fecundos do amor de Deus no nosso coração e na nossa mente, a gente pode gerar 1000 filhos numa nação. Para Deus é melhor, lá num parágrafo fala, é melhor não ter nenhum filho do que ter 1000 filhos ímpios. Então você não está diante de um influenciador digital. Eu não vou pedir para você clique aqui, vai ali, se inscreva. Nós vamos ter sim as nossas páginas onde os nossos conteúdos estarão à sua disposição para você adquirir os nossos conteúdos. Eu posso dizer para você uma coisa: você vai adquirir conteúdos ali que não existe em nenhuma oferta diária do que você tem procurado ou do que nós estamos cheios de conteúdos digitais, mas sem o amor de Deus. Aqui nós vamos falar disso. E o tema principal dessa conversa nossa hoje, desse bate-papo, é porque Deus sempre permite chegarmos ao extremo. Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz. Posso afirmar que muitos de vocês que estão ouvindo e vendo podem ter feito. Então, assim, eu penso assim, precisava Deus chegar ao extremo com Abraão, pedindo para Abraão ir ao Monte Moriá para oferecer o seu filho único, Isaque. Você sabe dessa história. Abraão, amada irmã e irmão, ele até os 100 anos ele não teve filho. Sara, que era Sarai, e Abrão, que depois passou a ser Abrão, eles eram inférteis, eles estavam inférteis e estéreis. E ele teve um filho único, e Deus prometeu para ele que esse filho ia ser maior, a nação dele ia ser maior que as estrelas do céu e as areias do mar. E com 100 anos ele teve Isaque. Não vamos entrar na história toda, mas se for mentira, pegue todas as tuas Bíblias, católica ou evangélica, jogue dentro de um saco e jogue no lixo, porque nada elas te servem se você não acreditar nisso. E olha o que Deus pediu para Abraão: 100 anos, prometendo que ia ter uma nação maiores que as estrelas do céu e a areia do mar, e pediu que Abraão oferecesse Isaque no Monte Moriá, e que ele levasse o lenho. Ele levou o lenho, ele carregou a madeira para o seu sacrifício. E não pensa que ele fez isso escondido de Sara, não. Por que Abraão fez isso? A partir de Isaque, ele passou a se chamar Abraão e Sarai, e passou a se chamar Sara. Por que eles permitiram entregar Isaque? Sabe por quê? Porque não era deles.
com 100 anos não ter filhos e entregar o teu filho único, não era um deles, foi fruto de Deus. Então, o teu filho, o que você tem, ou aquele que você espera, não é teu. Não vai ser seu nunca, amada irmã e amado irmão. Então, é por isso que eu vejo, porque Deus nos leva ao extremo. E isso que Abraão fez não foi um teatro de nenhum desenho lá da Disney, porque não tinha espectadores lá para Abraão assistir isso daí. Foi um caminho, uma ordem a obedecer, um local determinado por Deus, uma grande pedra, um monte, o lenho sendo carregado pelo seu filho. E logo em seguida, Abraão, num ímpeto, quando chegou lá, depois desses 3 dias de viagens penosas, imagine Abraão caminhando com seu filho para fazer a oferta a Deus, e chegou lá a hora que ele colocou, Isaque perguntava, Abraão, pai, onde está a oferta? Deus sabe, filho, Deus enviará a oferta. E a hora que aprontaram a madeira, aprontaram o monte, Abraão lança a mão de Isaque, debruça ele sobre a pedra, apanha a sua adaga em forma de uma faca e levanta para sacrificar Isaque. Imagina essa cena, amada irmã. Isso não é um desenho animado da Disney. Você já viu essa cena, eu tenho certeza. Abraão, isso não foi uma brincadeira. Se é uma brincadeira, você está brincando de Deus. E você não está colhendo os frutos da mão de Deus, porque você está brincando com Deus. E falar de Abraão nessa época nossa, falar de Abraão nessa época, falar de Isaque, você pode falar, eis aí um louco. Se você negar isso, amada irmã e irmão, você está negando a Deus, porque isso foi verdade. Abraão seguiu uma ordem de Deus, uma obediência a cumprir de um Deus que interveio e intervém sobrenaturalmente, no momento que nada mais podia se fazer. Amada irmã, naquele momento, Abraão não estava brincando, Abraão obedeceu a ordem de Deus e ia sacrificar Isaque. Sabe o que significa? Você já ouviu uma frase, aonde não há mais esperança na sua vida, coloque a tua esperança nas mãos de Deus. O filho não era de Abraão mais, o filho era de Deus. E era uma promessa, amada irmã, era uma promessa de um filho que ia ser de uma nação milenar. E ele foi ali sacrificar Abraão. Mas na hora que ele ia lançar o golpe, Deus fala com ele, Abraão, 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 Abraão. E sabe o que eu penso que esse Abraão, Abraão? Se você achar que isso é uma história lá do Antigo Testamento e que já foi, amada irmã, você não vai ver um milagre nunca na sua vida. Sabe por quê? Isso é dúvida. Abraão não teve dúvida para seguir o desejo, para seguir e a vontade de Deus. O desejo dele era o filho. Ele teve o filho e Deus pediu o filho. Olha onde Deus chega para chegar no sobrenatural. Deus pediu e ele entregou. Abraão, Abraão, não faça isso. E essa voz ele estremeceu. Você imagina Isaque vendo o pai com uma adaga a ser sacrificado? E a hora que Abraão lança o olhar ao lado, ele vê uma ovelha naquele monte indicado. Depois de 3 dias, ele vê uma ovelha enroscada numa árvore sobre as pedras. Aquela era a oferenda de Deus. E Abraão falou para Isaque, eis ali a nossa oferta, meu filho. Não era você que Deus queria. Deus se apresentou e Abraão pegou e foi lá e ofereceu aquela ovelha. Com isso, o que nós temos que entender sobre obediência a Deus
e não do nosso controle, e o tempo onde não havia mais esperança humana alguma para Abraão. Um dia de 100 anos sem geração, e depois oferecer o único filho descendente, onde era fato consumado de executar a Abraão. E Deus aparece sobrenaturalmente assim. Amada irmã e amada irmã, é na desconfiança, é na dúvida da providência, no momento da angústia e desespero, que vem a intervenção de Deus na nossa vida. Quando a gente acha que não existe mais nada que possa acontecer, eu te convido você, entrega-se ao milagre. Não resista, amada irmã. Então eu posso afirmar que Deus não nos atende porque não os obedecemos, não aceitamos as provações e não entregamos e não nos abandonamos à confiança plena e completa como Abraão entregou Isaque. Quando assim conseguirmos aceitar as provações, julgamentos, rejeições, denúncias, condenações, sendo culpados ou inocentes, creiamos que Deus está segundos para agir. Olha o que eu estou falando. Quando você está naquele momento que você acha que não tem mais nada para acontecer, amada irmã e amada irmã, é esse o momento que Deus vai agir. Mas confie. Abraão confiava. Se Abraão não confiasse, ele não entregaria o filho dele ao sacrifício. Então, o que significa? Que a obediência, a fé, veio acima de tudo e que tudo que já estava preparado por Deus. O monte estava preparado por Deus, a obediência estava preparada por Deus, Isaque não desobedeceu e podia ter saído correndo, e a ovelha estava enroscada lá entre os galhos e nas pedras. Precisava Deus ter permitido aquelas tramas mentirosas dos príncipes da época daquele rei Dário, levando aquelas denúncias mentirosas sobre Daniel para condená-lo e ser jogado na cova dos leões, além de serem ordenados e ficados 7 dias, o rei Dário ordenou que os leões ficassem sem comida 7 dias, para que a hora que jogasse Daniel lá dentro, ele fosse esmigalhado pelos leões. E você conhece essa história. Daniel foi jogado na cova dos leões, passou a noite inteira lá e nenhum leão sequer rabiscou os braços dele ou a perna dele. Então, o que significa? Daniel foi denunciado injustamente. Injustamente, foi uma trama diabólica. Injustamente foi jogado na cova. Mas ele aceitou, ele não saiu gritando contra Deus, não. Ele aceitou e foi. No dia seguinte, o rei, ao abrir a cova, viu que Daniel estava mais vivo que nunca. E o rei Dário confiava em Daniel. E naquela noite ele não quis ser servido por serva alguma que ele tinha, porque ele tinha várias mulheres. Ele confiava em Daniel, ele sabia que Daniel era um homem justo. Mas ele não podia, pelo édito que foi determinado a se cumprir pelos príncipes do rei Dário, Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. E os príncipes denunciaram, e os príncipes tinham feito um édito que quem orasse a outro Deus que não fosse ao rei, fosse condenado e jogado na cova dos leões. Foi por isso que ele foi jogado na cova dos leões. E o rei ele assinou um édito, o rei teve que cumprir essa determinação e enviou. Mas nessa noite Daniel não dormiu. E olha só o interessante, antes disso da condenação dele ser jogado, o rei Dário chamou Daniel no palácio e falou: Daniel, clama ao teu Deus que eu não posso fazer nada por ti, porque houve um édito e eu assinei e você teve e foi condenado.
Mas Dário pediu para que Daniel orasse ao Deus. No outro dia de manhã, amada irmã, Dário correu lá para ver. E Dário gritou: Daniel, Daniel! Mas ele jamais esperava que Daniel estivesse vivo. E Daniel respondeu: estou aqui, meu rei. Estou aqui, meu rei. E Daniel falou: louvado seja o Deus de Daniel. Olha só o que ele fez. Daniel falou: louvado seja o Deus de Daniel. Você sabe, amada irmã, qual que é o Deus de Daniel? É o seu e o meu, tá? É esse Deus que a gente acredita. Não é os Baals da vida dele, não. A Bíblia também afirma que quando Daniel saiu lá das cavernas, lá da gruta, quando ele saiu de lá, Daniel saiu ileso e o rei Dário descobriu a trama que foi. E diz a Bíblia, amada irmã, que Daniel condenou todos aqueles príncipes e suas famílias e foram jogados dentro da cova, quando ele viu que Deus salvou Daniel. E diz a Bíblia que ao ser lançados, aquelas pessoas e aqueles príncipes não chegaram a ser lançados, os leões já tinham atacado. Então não sobrou um. Veja o poder de um Deus que a gente não quer acreditar, que a gente fala que a gente tem um Deus velho, um Deus lá do Antigo Testamento. É o mesmo Deus de hoje, é a gente que se distanciou dele. Assim aconteceu, amada irmã, os amigos de Daniel, que eram na mesma linha do cumprimento da fé de Daniel, tá? Era em outro rei, eles foram condenados à fornalha ardente. Então o nosso tema é porque Deus permite chegar ao extremo. Permitiu a Abraão, permitiu a Daniel, aos 3 amigos de Daniel, chama-se Sidraque, Misaque e Abidênego. Eles também cumpriam religiosamente o amor deles e o temor da oração. E eles foram denunciados ao rei que eles não se subordinariam ao rei em fazer reverências. E foram jogados numa coisa chamada fornalha ardente. Esses 3 amigos de Daniel, a fornalha ardente, amada irmã, foi exigido os leões 7 dias sem comida. A fornalha ardente exigiram que forem aquecidas, se eu não me engano, 3 ou 7 dias a mais que o normal. E jogaram os 3 amigos de Daniel lá dentro. A Bíblia diz, amada irmã, a Bíblia diz que em determinado momento, no outro dia, quando aquele rei desceu não, acompanhar o que houve, que isso é uma cremação humana, né? Hoje em dia, né? Que jogaram lá, os 3 estavam dançando naquela fornalha. E a Bíblia diz que uma 4ª pessoa se apresentava. Quem será que era a 4ª pessoa, amada irmã? Eu convido você, procura na Bíblia. É fácil hoje. Quem era a 4ª pessoa que estava lá dançando? E falo mais, amada irmã, a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo dos 3 que saíram vivos, saíram, quando tem fogo é chamuscados, que fala, se for isso é isso, se não for a palavra certa é outra. Diz que não houve um cabelo chamuscado ou que pegou fogo, nem suas vestes tinham um cheiro de queimado, saíram ilesos. E sabe o que aconteceu também com essas pessoas que incriminaram os três amigos de Daniel? Foram lançados ao forno. E sabe o que aconteceu também? E não sou eu que estou falando. O que aconteceu? A Bíblia diz também que ao abrir a porta da fornalha, as pessoas que eram jogadas já eram derretidas. Amada irmã, se isso for mentira, a nossa religião cristã é uma mentira, é uma farsa. O nosso Deus é uma farsa. Então, é melhor você acreditar no Deus do teu poder,
no Deus do teu egoísmo, no Deus da tua força e no Deus que vai te livrar da chama, me perdoe falar, da chama do inferno. Porque um Deus que livra 3 pessoas de chamas de uma fornalha 7 vezes mais aquecidas, de um Deus que livra da boca de leões morrendo de fome, de um Deus que aparece na hora do sacrifício de Abraão, então você precisa continuar acreditando em outros deuses. Eu vou ficar nesse Deus, tá? Dessa religião, porque eu acredito nesse Deus. Então, assim, eu acredito no Deus que falou lá na obediência de Moisés para livrar o povo do Egito, aonde ele queimou uma sarça ardente. Moisés tinha 80 anos em oração. Ele que foi um homem criado pelos faraós, a história dele é linda, depois você procure. Um homem criado pelos faraós até os 80 anos, mas aconteceu algo lá e ele teve que fugir. E Deus falou, você vai voltar lá e vai libertar o povo do Egito. Deus encandeceu aquela sarça ardente e Moisés voltou e lá libertou. E aí tem uma história linda para você. Então, o que eu quero dizer? Em poucos dias dessa história de Moisés, e ele libertou o povo, de caminhada, o povo foi embora. Ele conseguiu passar pelas provações, as 10 provações do Egito, as 10 pragas, até que ele conseguiu chegar diante do Mar Vermelho. Mas aquele faraó que libertou Moisés, se arrependeu e foi de encontro a Moisés. E sabe o que aconteceu ali? O que Moisés tinha? Ele tinha o mar de um lado e o deserto do outro. E olha o Deus do impossível para salvar a nação, a nossa nação e a nossa geração. E sabe o que o povo falou? O povo acreditou, viram as 10 pragas que aconteceu no Egito, acreditava em Moisés, mas hora que chegou na hora H, que viram o exército e as carruagens dos faraós, que veio para matar, todos eles falaram, era melhor ter ficado no Egito e serem enterrados do que morrer aqui como indigente nessa praia. E aí eu não preciso falar para você, amada irmã, eu não preciso falar para você que Deus, com a mesma vara que tocou o Nilo, que transformou a cobra, que fez todos os milagres lá no Egito, ele abriu o Mar Vermelho e atravessou. Então o meu convite a você é acreditar no Deus do sobrenatural, porque Ele espera a gente chegar no limite máximo. Olha, eu já estou no 4º limite máximo, então vou reprisar Abraão, eu vou reprisar Daniel, vou representar os amigos de Daniel, vou falar do Mar Vermelho. Passou o Mar Vermelho, amada irmã. Logo do outro lado do Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? Acabou a água que eles levaram, não tinha água. Sabe o que eles falaram? O que nós falamos para Deus? Era melhor estar lá no Egito, porque lá tinha água à vontade, e aqui o Senhor nos trouxe e vamos morrer de sede. E Moisés, enfurecido, fala, meu Deus, que povo que você me deu para guiar, que povo que você me trouxe aqui, meu Deus. Aí Deus orienta Moisés a pegar 30, 40, 50 anciãos a subir em determinado monte, vai lá e toque naquela rocha. Moisés foi lá, bateu na rocha e saciou o povo. Então, quantas manifestações, amada irmã, que nós temos de Deus, porque nós paramos de acreditar nesse Deus do sobrenatural, nesse Deus do milagre, nesse Deus que salva dos leões, que salva do fogo, que salva do sacrifício, que nos dá água. Logo depois faltou o pão. Aí eles falavam, era melhor, Moisés, a gente ter ficado lá no Egito, lá tinha panelas de carne, e lá tinha tudo, tinha melões, mamões e outras coisas para comer, e aqui você está nos matando de fome. E Deus pede, e Moisés pede que envie o maná para eles. Veio o maná para eles.
pouquíssimo tempo eles reclamam, aqui só tem isso para comer. Olha como nós somos. E Deus sabe o que mandou para eles, amada irmã? Deus mandou uma chuva de picanha. Você acredita nisso, amada irmã? Não é picanha, mas naquela época, amada irmã, eles falaram, era melhor as panelas de carne, tudo que tinha, a morrer comendo só esse pão miserável que o Senhor nos mandou. Nós somos assim, esse pão miserável. E Deus falou para o seu povo, faça o seu povo jejuar 30 dias, faça o seu povo jejuar hoje, que durante 30 dias eu enviarei a carne dos céus. Eu enviarei carne para eles, não a carne dos céus. Eu enviarei carne para eles. Moisés falou para Deus, mas mesmo que nós matarmos todos os nossos rebanhos, Senhor, nós não temos carnes, mesmo que retirar todos os peixes do mar, não teremos carne para alimentar. São mais de 600, 700 mil pessoas, foram crianças e adultos. E Deus fala para Moisés, desde quando a minha mão foi pesada e eu não te atendi, Moisés? Peça ao povo jejuar. E no outro dia houve, sabe o que houve no outro dia? Veio do mar codornizes. Você sabe que é uma codornizes, uma pomba grande, mas é uma codornizes. E sobrevoou os assentamentos dos hebreus, do povo de Israel. E o povo foi alimentado. Então, amada irmã, o que eu quero dizer para você? Porque Deus espera chegar no último limite. Porque Deus nos prova, porque você está passando essa provação hoje, seja na situação que for, seja de matrimonial, seja financeira, seja emocional, seja profissional, o que Deus quer de você, amada irmã? Deus quer apenas que você seja essa planta aqui atrás. Essa planta está aqui atrás porque ela está fecunda. Ela está fecunda com suas raízes em terra e algumas substâncias que se colocam para ela sobreviver. O que você está ingerindo e que você está consumindo e aonde você se está amparando para esperar os seus milagres? De onde você acha que vai vir o seu milagre? De onde você acha que vai vir? Vai vir de onde? Milagre, amada irmã, é uma coisa chamada sobrenatural. Milagres são eventos sobrenaturais. Todos esses eventos que eu estou falando de você são milagres. E de quem a gente depende? Milagre vem de onde, amada irmã? Milagre não cai do céu. Milagre vem do céu. Mas como ele vem? Ele vem pela confiança e pela obediência. Como está a tua confiança e a tua obediência no Deus que criou você e eu? Então, é um Deus velho? Você acha que lembrar de Abraão é um Deus velho? Deus não enferruja, amada irmã. Deus não enferruja. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Moisés é o Deus de Jesus. É o Deus de Jesus que se entregou na cruz por você. Até quando você vai resistir, querer ficar, querer viver sem Deus e sem acreditar? Você está vendo o mundo que está sendo criado e o que nós vemos? Você acha que é falta do quê? Tecnologia não é. Influência digital, meu Deus do céu, olha, falar influência digital, amada irmã, eu não sei se eu falei no começo desse vídeo, eu não quero você como seguidora influenciadora, eu não quero que você dê joinha em lugar nenhum para mim não, eu quero que você dê um joinha para Deus. As mídias que eu estou tendo e disponibilizando vai estar lá onde você quiser procurar. Eu não vou te indicar o caminho não. O caminho para você seguir, quem você vai seguir é Deus. Você não vai seguir a mim não. E eu te aconselho uma coisa. Pare de seguir pessoas e homens. Siga a Deus. Siga a Jesus. Siga o Espírito Santo que pode te conduzir à luz. A luz é o Espírito Santo, amém?